Olá, 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 galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, venho aqui por meio deste comunicado informar-lhes que hoje tem física, tem física sim, e ó, MRUV, tava ansioso, né? Tava ansioso, pegou o movimento retilíneo uniforme e tava felizão, né? Então vamos melhorar. Agora que você já sabe movimento retilíneo uniforme, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender um movimento agora variado. Quando a gente está falando de variado, Wanderson, movimento retilíneo uniformemente variado. Há uma variação, porém essa variação é uniforme. Beleza? Tá preparado? Segura. Bota o cinto que a viagem agora vai ser ótima. Então agora, galerinha, conceito de aceleração. Antes da gente começar a trabalhar essa parte de aceleração, do conceito de aceleração, vamos só pensar o seguinte. Anteriormente, quando a gente estava vendo movimento uniforme, a gente trabalhava com um carinha que ele era importantíssimo e que ele determinava. Para valores positivos, nós dizíamos que o movimento era progressivo e para ele negativo, nós dizíamos que o movimento era retrógrado. Lembra dele? O cara determinante, velocidade? Lembra? Nós tínhamos o espaço e o tempo e se de acordo com o tempo passasse, esse espaço fosse na direção que nós adotamos como positivo, ou seja, como o nosso referencial adotado fosse positivo, nós teríamos uma velocidade, uma velocidade que manteria constante, mas nós teríamos essa distância, esse deslocamento aumentado, tá? Em determinado tempo e nós manteríamos a velocidade constante. Agora não, agora já vamos aprender o conceito de aceleração. O que é aceleração? Você obviamente já deve ter andado no carro do papai, já andou no ônibus, em que de repente você estava numa certa velocidade constante e naquela velocidade constante você percebe que a velocidade diminui, né? Na situação que você está naquela constância de velocidade, você se sente tranquilamente dentro do carro, ouvindo aquela musiquinha maravilhosa, de repente seu pai vai lá e dá aquela freada, você dá aquela brecada. Essa brecada, o que aconteceu na verdade? Essa brecada gerou uma diminuição da velocidade. Nós vamos falar a partir de agora que gerou uma aceleração de valor negativo, ou seja, uma desaceleração. Também já pode ter acontecido em que você estava no carro e de repente você está lá tranquilamente, aquela velocidade constante, tranquilamente ouvindo novamente aquela música maravilhosa que você gosta, aquela raça negra, né? Aquele só pra contrariar, tá ligado, né, Ritiane? Exatamente. Então o que acontece? De repente acelerou-se o carro. Olha só, acelerou-se o carro. O que houve com a velocidade daquele automóvel? Ela aumentou. Então, quando a gente começar a falar hoje em dia de aceleração, a gente vai ter em mente que quem é que está variando? A nossa velocidade. Então, como a gente está falando agora de movimento retilíneo uniformemente variado, nós estamos trabalhando a hipótese, né, de que a velocidade está variando e essa variação é constante. Ou seja, aceleração constante. Então toda vez que a gente tiver essa ideia de aceleração agora, a gente vai sempre estar ligado a uma variação da velocidade. Tudo bem? Foi? Tranquilo? Então vamos para o próximo. Então agora a gente vai ver a parte de aceleração escalar média. Tá? O que seria essa aceleração escalar média? Nada mais seria do que eu acabei de falar para você, em que você teve em determinada situação lá do carro, em que essa velocidade variou. Só que de acordo com que esse tempo foi passando, houve essa variação de velocidade. Então, como a gente está falando agora da parte de aceleração escalar média, toda vez que a gente falar de aceleração, tá?
essa aceleração nada mais vai ser do que a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Tudo bem? Então, por exemplo, o que é variação mesmo, Wanderson? Eu esqueci. Variação é final, ou seja, como estamos falando da velocidade, vai ser velocidade final menos velocidade inicial sobre variação de tempo. Também é a mesma coisa. Tempo final menos tempo inicial. Então, toda vez que estivermos falando agora de aceleração em escala média, nós estamos falando da variação do nosso componente velocidade sobre o tempo. Ou seja, vamos pensar numa seguinte situação. Aceleração alta e aceleração baixa. Vamos fazer um comparativo, tá? Só imaginando a seguinte situação. Se eu consigo aumentar a minha velocidade em determinado tempo, a gente vai chamar isso de aceleração. Agora, e se eu conseguir aumentar essa mesma velocidade num tempo menor? Concorda que esse cara teria uma aceleração maior? Tá conseguindo entender? Então, pensem com relação a isso, porque mais pra frente a gente pode poder, né, para entendimento melhor, a gente saber o que é uma grandeza diretamente proporcional e uma inversamente proporcional. Tudo bem? Beleza? Então, ó, na definição, a unidade de aceleração, como é que a gente vai saber a definição, a unidade de aceleração? É muito simples a gente chegar e falar, ó, a aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado. Tudo bem. Mas e se chegar na hora de uma prova e você, naquele nervosismo, e você esquecer? Calma. Calma. Relaxa. Ó. Respira fundo e fala, eu estudei. Eu sei fazer isso mole. Eu sei que aceleração nada mais é do que uma variação de velocidade em determinado tempo. Eu, como sou um aluno dedicado, estudei bastante, eu sei que a minha velocidade no sistema internacional é metro por segundo. Mas eu também sei que o tempo é em que mesmo, Wanderson? É em segundo. E aí eu aprendi na matemática básica que metro por segundo vezes o inverso da outra, que é 1 sobre S. Isso me dá metro por segundo ao quadrado. Ah, Wanderson, eu já sabia. Você falou aí, mas eu já sabia. Exatamente, Larissa. Heitor. Ana, exatamente. Eu sei que você já sabia, mas eu preciso falar. Vai que alguém não sabe, né? Esqueceu. Então, já estão avisados. Deu aquele branquinho, deu aquele nervosismo, chegou ali, ó. Vai lá, pum. Você resolver isso aqui. Beleza? Vamos continuar essa brincadeira. Então agora, dentro da aceleração em escala média, eu vou falar algumas coisas aqui para você. É o seguinte, ó. O intervalo de tempo é sempre positivo. Claro que você sabia disso. Não é? Claro. Mas, tô falando, o intervalo de tempo ele vai ser sempre positivo. Então o sinal da aceleração em escala média, ela vai ser variada, ela vai ser definida em cima de quem? Da velocidade. Dessa variação de velocidade. Caso eu tenha uma variação de velocidade positiva, eu já vou saber que minha aceleração é positiva. Porém, para uma variação de velocidade negativa, eu já vou saber, obviamente, que a minha aceleração é negativa. Como foi dado no exemplo lá do carro. Lembra? Então a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó. Como a variação é sempre final menos inicial, né? Velocidade final menos inicial, então a gente vai fazer o seguinte. Se eu tenho uma velocidade final maior do que a inicial, e o meu ΔV é final menos inicial, eu posso garantir que esse sinal será o quê? Positivo, essa velocidade será positiva. É só você parar e pensar. Você está numa situação no carro, o carro acelerou positivamente, não é isso? O que aconteceu? A velocidade final foi maior do que a inicial, ou seja, acelerou. Ou seja, essa variação de velocidade vai ser maior do que zero. Se essa
né, variação de velocidade for maior do que zero e o tempo é sempre positivo, ou seja, a minha aceleração vai ser positiva, tá? Porém, quando nós temos a situação em que a velocidade final é menor do que a inicial, que é o caso da desaceleração que eu havia falado, ou seja, você tinha uma velocidade e de repente essa velocidade diminuiu. Logo, a velocidade final vai ser menor do que a inicial. O que vai acarretar? A minha aceleração vai ser negativa. Tudo bem? Agora observe uma coisa. Movimento uniforme. Vocês têm que ter na cabeça o seguinte, ó. Movimento uniforme. V constante. Tudo bem? Movimento uniformemente variado, nós temos velocidade constante? Não. Não. Essa velocidade vai variar. E aí vocês têm que se atentar à seguinte situação. Vantos, eu usei aqui a fórmula de move e só que aí a minha aceleração deu zero. Se a sua aceleração deu zero, é porque você simplesmente tinha uma velocidade final igual à inicial, o que me garante que essa velocidade é constante. Se você tem uma velocidade constante, você utilizou ela no lugar errado, tá? Velocidade constante a gente vai usar no mu. Então, presta atenção. Então, a aceleração no movimento uniforme, ela é nula, zero. Tudo bem? Agora a nossa vida vai fazer mais sentido, tudo vai ficar mais tranquilo, muito, muito, muito mais lindo. Muito mais lindo. Porque agora você já sabe o que é aceleração, você já sabe o que é essa variação sobre determinado tempo, você já sabe que o tempo ele é sempre positivo, então o fator determinante da aceleração vai ser a velocidade, né, o delta V. E aí você aprendeu agora que quando o ΔV é positivo, aceleração positiva. Quando o ΔV é negativo, você vai ter aceleração negativa. Tá ficando lindo, tá ficando fácil. Só que agora você vai perder o seguinte. Quando você tiver aceleração maior do que zero, agora você vai saber que o nome disso aí é um movimento acelerado. Ou seja, acelerado a positivo. Então, quando a aceleração for maior do que zero, ou seja, positiva, você vai chamar esse movimento de movimento acelerado. Porém, quando você tiver uma aceleração menor do que zero, tá? Quando você tiver uma aceleração menor do que zero, você vai chamar esse movimento de movimento retardado. Tudo bem? Beleza? Então, primeiro que vocês precisam entender isso, e aí agora eu vou fazer uma relação entre acelerado, progressivo, retrógrado. Lembra? Então, ó, associação que você vai ter: acelerado, retardado, sempre em relação à aceleração. Progressivo e retrógrado, toda vez que você tiver uma relação entre velocidades. Então, velocidade você tem progressivo e retrógrado. Porém, quando você tiver aceleração, você tem acelerado e retardado. Tudo bem? Então, olha só. Vamos pensar na seguinte situação. Então, agora, quero que vocês prestem atenção em uma coisa, tá? Primeiro eu vou dizer o que está aqui e eu vou mostrar para vocês para ficar mais simples. Pensa o seguinte. Quando nós temos aceleração positiva e velocidade positiva, ou seja, a aceleração, né, mantém-se constante, porém positiva, e a velocidade é maior do que zero, ou seja, essa velocidade está aumentando em módulo. E quando nós temos aceleração menor do que zero e velocidade menor do que zero, nós vamos dizer que esse movimento ele é acelerado. Por quê? A aceleração e velocidade têm o mesmo sinal. Bom, isso não faz muito sentido. Calma, calma. Por isso que eu vou explicar para vocês. Olha, a primeira situação é a seguinte. Você vai ter aceleração maior do que zero e velocidade maior do que zero. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um eixo aqui, em que aqui é o ponto zero, e eu vou adotar como para a direita positivo do meu sentido, que isso é referencial, isso importa muito para a definição de velocidade para mim. Então, quando você tem velocidade maior do que zero, ou seja, essa velocidade está aumentando, eu estou adotando para cá, ó. Tá? Estou adotando para cá.
À medida que o meu tempo passa, o que vai acontecendo com a minha velocidade? Vai aumentando, ou seja, velocidade positiva. Quando você for fazer a aceleração, o que é aceleração? Não é ΔV sobre ΔT? O tempo você sabe que sempre vai ser positivo. Essa variação de velocidade, ela está sendo o quê? Positiva. Se essa variação de velocidade é positiva, eu garanto que a minha aceleração ela é maior do que zero. Movimento acelerado, não é? Agora eu vou fazer o seguinte. Olha a situação 2. A situação 2 dentro de movimento acelerado. Eu vou adotar agora aqui como negativo, tá? Para cá como negativo, ó. O que está acontecendo? Esse móvel está indo para cá. Só que ele indo para a esquerda, mesmo que o módulo da sua velocidade aumente, ele está indo no sentido contrário. Então, quando eu fizer a minha variação de velocidade, essa variação vai dar negativa. Quer ver um exemplo? Ó, eu saio daqui com velocidade inicial 0 e estou nesse ponto com velocidade de menos 50, porque ele está no sentido contrário. Tudo bem? Quando eu for fazer final menos inicial, vai ficar menos 50 menos 0. Isso sobre determinado tempo. Como já sabemos que o tempo é sempre positivo, menos 50 com 0 dá menos 50. Essa minha aceleração vai dar menor do que 0. Não é isso? Só que pensa comigo, em módulo. O que aconteceu com essa velocidade? Avançou em módulo, a velocidade aumentou. Se a velocidade aumentou, a ideia que a gente tem de aceleração é que quando aumenta essa velocidade, nós temos uma aceleração. Ou seja, é um movimento acelerado. Tudo bem? Foi? Então, no primeiro caso em que a gente tem A positivo, ou seja, A maior do que zero, V maior do que zero, movimento acelerado. Porém, quando a gente tem A menor que zero e V menor do que zero, nós também vamos ter um movimento acelerado. Porque em módulo, eles estão fazendo o que com a aceleração? Eles estão aumentando. Tudo bem? Foi? Agora eu vou fazer o segundo exemplo. Positiva e velocidade negativa, ou aceleração negativa e velocidade positiva e o movimento é retardado. O que ele quer dizer com isso? Ó, na situação 1 em que você tem aceleração maior do que zero e V menor do que zero, o que vai acontecer? O que seria esse V menor do que zero? É quando você tem essa situação aqui, ó. Você vai de 0 até menos 50. Ou seja, quando você tem essa velocidade ela é negativa. Mas em módulo, o que aconteceu com essa velocidade? Essa velocidade ela só está negativa porque ela está, ó, eu vou adotar para cá, como referencial positivo. Então essa velocidade ela só está negativa porque ela está no sentido contrário do meu movimento, tá? Que eu adotei como positivo. Então, essa velocidade ela é de menos 50, ela é menor do que zero. Porém, em módulo, o que aconteceu? Ele saiu de uma velocidade de 0 e foi até uma velocidade de 50. Só que ele foi no sentido que? Contrário que eu adotei positivo. Então, na verdade, o que aconteceu com essa velocidade? Em módulo, ela aumentou. Então, se essa velocidade aumentou, a velocidade ela é negativa, porém, a aceleração é maior do que 0. Beleza? Agora, quando a gente tem a situação 2, que é a aceleração menor do que 0 e V maior do que 0, é como se a gente estivesse nessa situação. Para cá ainda continua o sentido positivo, só que, por exemplo, eu saí da velocidade, sei lá, 50 metros por segundo e fui para a velocidade 20 metros por segundo. O que aconteceu na verdade? Essas velocidades em questão, elas são o quê? Positivas, não a variação, tá? A velocidade, elas são positivas. Só que o que está acontecendo com o módulo da velocidade? Está diminuindo. Então, nesse caso, nós vamos ter aceleração menor do que zero, mas a velocidade em questão ela é maior do que zero.
Tá entendendo? Então, para facilitar tudo, a vida, é só pensar o seguinte: Vandes, o que está acontecendo com o módulo da velocidade? Está aumentando, é acelerado. Ah, mas está aumentando para a direita ou está aumentando para a esquerda? Acelerado. Vandes, o movimento é retardado. Então o que está acontecendo com a aceleração? Está diminuindo, mas está para a esquerda. Retardado. Ah, mas está diminuindo a velocidade para a direita. Retardado. Então se você tiver na mente, aumentou a velocidade? Acelerado. Diminuiu a velocidade? Retardado. Tá? Aí tem essa convenção aqui que a gente usa, que é para esse caso aqui. E tem essa convenção que a gente usa aqui, que é, por exemplo, quando tem aceleração e velocidade, mesmos sinais, o movimento acelerado. Aceleração e velocidade tem sinais diferentes, o movimento é retardado. Ponto. Tá? Porém, é necessário que você entenda em cada qual situação que vai se encaixar. Tá? Não é simplesmente positivo ou até positivo, acelerado ou até positivo ou até negativo vai ser retardado. Tudo bem, mas e se tiver que explicar? Se tiver que raciocinar? Então, dei mais uma ferramenta para vocês aí, beleza? Agora, depois dessa ferramenta maravilhosa que eu dei para vocês, depois dessa ferramenta, um exemplo, o que adianta? A gente vai lá, fala, sabe que quando um sinal é isso, daquilo, acelerado, acelerou, retardado, diminuiu, pá. E como é que a gente aplica isso? Tá aqui, a gente vai aplicar agora. Vamos aplicar. Então, o automóvel se desloca por uma estrada e sua velocidade aumenta ao longo do tempo. Aumenta, Heitor já falou aqui que vai acelerar. Isso aí. Em um determinado instante, o automóvel tem velocidade de 54 km por hora. Que isso, Ana? Já converteu para metro por segundo? Que isso? Você tá braba mesmo, hein? Beleza. Após 2 segundos, a sua velocidade passa para 72 km por hora. Que isso, Pedro? Já sabe até a resposta? Calma. Vamos devagar, pô. Vamos devagar. Vamos determinar a aceleração escalar média do automóvel nesse intervalo de tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Wanderson, eu já percebi aqui que essa velocidade aumenta. Felipe acabou de falar para mim ali que essa velocidade aumenta. Eric já falou aqui para mim que o movimento é acelerado. Então tá beleza. E aí, Larissa, como é que eu faço isso aí então? Qual é o primeiro passo, Larissa? Você falou que nunca mais vai errar isso. O tempo está em segundo e a velocidade está em quilômetro por hora. Matemática básica, isso aí. Essa turma é demais, cara. Eu me emociono cada dia mais. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos transformar para metro por segundo. Então, como é que a gente transforma? Só relembrando, 54 divide por 3,6. Isso me dá quanto? 36, 18, 15. 15. Então 15 metros por segundo. Aí me vem agora 72 por 3,6. 72 por 3,6, jogou uma vírgula ali, 720 por 36, multiplicou por 7, dá 20. Aí, caraca, vocês estão muito brabo. Aí faz o que, Vandes? Faz o que? Tá aqui, aceleração é variação de velocidade em determinado variação de tempo. A velocidade, ele saiu de 54 para 72, aumentou, então é 20 final, menos 15. O tempo é de 2 segundos. Pegou 25 menos 20 menos 15 dá 5. 5 por 2, 2,5 o quê? Eric? Laís, o que você falou, Laís? Não entendi. Foi Ritiane que falou? Tá. Então é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo. Agora sim. Pô, Vandes, tá muito fácil isso aqui, né? Tá. Mas pode piorar. Pode piorar. Tá bom? Então vamos seguir a matéria. Então, por curiosidade, eu vou falar aqui para vocês rapidamente desse movimento retilíneo uniformemente variado, né? Nós vamos ter a aceleração escalar média. O que é a aceleração escalar média? A aceleração escalar média nada mais é do que peguei toda essa variação de velocidade e dividi por determinado tempo.
Mas a gente também pode ter a situação da aceleração escalar instantânea. O nome já diz, aceleração escalar instantânea, tá? Ou seja, em vários e vários pontos, se você for reparar, a gente vai ter uma aceleração escalar, tá? Que nem sempre, às vezes, vão ser iguais. Quando a gente fala da aceleração constante, aceleração escalar média, é quando a gente faz essa variação, divide por determinado tempo e leva em consideração que em todos esses pontos nós tivemos aquela devida aceleração, que vai ser, nesse caso, a aceleração constante, que vai ser igual a essa a aceleração escalar instantânea, tá? Por quê? A gente está trabalhando nesse momento com movimento retilíneo uniformemente variado. Então, essa aceleração, tá? Ela vai, né, vai acontecendo de uma forma constante, exatamente, tá? Então, a gente levando em consideração isso, quando a gente fala de aceleração escalar instante, né, instantânea, naquele momento. Como a gente fala de aceleração constante, ou seja, né, a aceleração média dessa situação toda, quando você tem essa situação de escala média, é quando você pega a média dessas acelerações, beleza? E considera ela como se ela fosse constante esse tempo todo. Tudo bem? Foi? E aí a gente vai para algumas brincadeirinhas bem legais, tá? Em que, por exemplo, a equação horária da velocidade, essa eu vou demonstrar para vocês aqui, porque ela é bem simples de demonstrar. Já a equação horária da posição, que é a famosa sorvetão, eu não vou chegar a comentar aqui para fazê-la, né, para mostrar de onde você chega nessa fórmula, mas eu vou comentar também dessa velocidade média, tá? Que a gente vai ver aqui em relação às funções horárias do movimento uniformemente variado. Tá? Essa média de velocidade quando a gente tem uma situação em que há aceleração. Então, primeiro eu vou fazer aqui da nossa equação horária. Wanderson, equação horária da velocidade. Ou seja, a equação horária é que em determinado ponto, com uma certa aceleração constante, passando determinado tempo, eu consigo determinar qual é a velocidade do móvel naquele ponto. Tudo bem? Então, como é que a gente chega nisso? Ó, aceleração, a gente tem que é variação de velocidade sobre variação de tempo, não é isso? Só que, quem é a aceleração? Quem é a variação de velocidade? Não é velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo. Por que eu não coloquei t final menos t inicial? Porque de t final até t inicial a gente chama isso de quê? De tempo decorrido. Né? Então a gente chama de t. Então, ó, a aceleração nada mais é do que velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo. Passa esse tempo para cá multiplicando, fica A vezes T igual a V menos V0. Pego esse meu V0 e jogo para o outro lado, vai ficar aceleração vezes o tempo mais V0 é igual a V. Mas vamos, calma aí, a fórmula letra V é igual a V0 mais AT. Tá bom. Tá bom? Eu compreendo o seu problema de lateral. Eu entendo, tudo bem? Então, tudo bem, eu vou acertar para você. Vou passar esse V para cá, tá? Eu só vou espelhar essa brincadeira. Vai ficar assim, tá? V é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Tá igual agora o que você viu lá? Tá legal? Tá bonitinho? Tá legal, né? Então tá bom. E aí, nossa equação horária da posição. Equação horária da posição, nós vamos ter posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Beleza? Sussa. Tranquilidade. E agora com relação à velocidade média, Wanderson? Então, nessa situação de velocidade média, que nós temos velocidade inicial mais final dividido por 2, o que isso quer dizer? É a velocidade média que ele fez no trajeto, tá? Pensa o seguinte, ele saiu com uma velocidade de 10 metros por segundo, chegou no final do trajeto com uma velocidade de 20 metros por segundo.
Qual é a média? Se você for pegar um movimento constante e fizer essa aplicação, você vai ver que nesse mesmo tempo, se ele tivesse feito a velocidade constante de, por exemplo, que eu botei 10 mais 20, 30 dividido por 2, 15, se ele tivesse feito a mesma velocidade constante de 15 metros por segundo nesse mesmo tempo, entendeu? Conseguiu pegar a parada? Então ele sai com uma velocidade de 10, chega com uma velocidade de 20 e demora determinado tempo. Ele percorreu certo espaço. Se ele fizesse uma velocidade de 15 metros por segundo, que no caso eu já fiz a média dessas duas velocidades, no mesmo tempo ele faria a mesma distância. Então essa é a velocidade média que ele fez nesse trajeto. Beleza? Suave? Tranquilo? Agora, para a brincadeira fazer sentido, vamos aplicar o que a gente acabou de ver. Então vamos lá. A figura abaixo ilustra uma partícula com movimento uniformemente variado, tem aceleração. Aceleração 6 metros por segundo ao quadrado positiva, linda. A partícula passa pelo ponto da posição 10 metros e velocidade escalar 4 metros segundos no instante t0. Então, posição inicial a gente já tem 10 metros e a nossa velocidade inicial 4 metros por segundo. Então aí, ó, no instante t5, qual a posição e a velocidade escalar dessa partícula? Então vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte, V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Eu quero descobrir qual é essa velocidade final. Então vou botar aqui, ó, V é igual. Qual a velocidade inicial, Wanderson? 4 metros por segundo. Mais a aceleração, que é 6, vezes o meu tempo, que ele falou que é um tempo 5 segundos. Ou seja, 6 vezes 5, 30, 30 com 4, 34 metros por segundo. Então, ó, vocês viram que eu já peguei a fórmula de cara, bonito, já sei ela de cabeça, suave, já peguei, apliquei e fui feliz. Não é? Mas qual era a primeira coisa? Qual era o primeiro procedimento a ser feito, Wanderson? Minha indicação é, olha a aceleração, 6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, espaço, metro, tempo, segundo. Olhei a posição, posição em metro, tá ok. Olhei a velocidade, metro por segundo, ok. Todas as unidades batem? Batem. Ou seja, agora eu posso começar a minha questão. Tá? Então, se atentem a esse tipo de situação. O que vocês mais erram, às vezes, nas questões, não é que vocês não sabem aplicar, é simples. Mas aí vocês perdem na observação. Vocês perdem no quê? No foco. Às vezes, na matemática básica. Mas na maioria das vezes, são essas unidades que derrubam vocês. Tá? Então aqui todas as unidades, claro, já apliquei direto porque eu já vi que todas as unidades batiam. Estavam de acordo. Tá? Apliquei a fórmula e joguei. Foi? Então, ó, nesse instante, qual a posição e a velocidade? Primeiro eu descobri o que, Wanderson? Você descobriu primeiro a velocidade. Tem como eu descobrir a posição? Tem. Como é que eu vou descobrir a posição? Fórmula de posição, ó. S0 mais V0t mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E aí, ó, quem é a posição inicial? Tem a posição inicial? Tem aqui, ó, 10 metros. Então, ó, 10 mais... Qual é a velocidade inicial? 4. Qual o tempo? Ele quer saber num instante, 5. Então, ó, é 4 vezes 5. Mais, qual a aceleração dessa criança? 6. Vou separar assim, tá? 6 por 2. Por quê? É a t ao quadrado sobre 2. Então, eu botei a sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Qual é o tempo? 5. 5 ao quadrado é 25. Então, ó, nossa brincadeira vai ficar 10 mais 4 vezes 5, 20. Vou fazer logo direto, né? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 25, 75. Isso dá igual a 75 com 20, 95, 105 metros. Essa é a posição da partícula.
Aí ele quer saber agora. Ele quer saber. Wanderson, você aplicou a primeira fórmula, descobriu a velocidade naquele ponto. Logo em seguida, ele quer saber em que ponto o cara estava. Você foi lá, pegou a equação horária do movimento dele, da posição, jogou, achou a posição dele. Só que na letra B, ele está querendo me pegar aqui. Ele quer saber a velocidade escalar média que esse cara fez de todo o percurso. Eu acabei de te dar. O que eu falei para você? Final mais inicial e divide por 2. Você tem a inicial do movimento? Tem. Tem a final do movimento? Tem. Aí, ó. Então a velocidade média dessa brincadeira aqui vai ser final mais inicial por 2. Qual é a final? A gente acabou de calcular lá, ó, 34. Qual é a inicial dele? 4. 34 com 4, 38. Por 2, 19 metros por segundo. Ou seja, nesse movimento, né, era como se ele tivesse mantido uma velocidade constante de 19 metros por segundo. Ó. Quer mais mole que isso? Aí é só pudim, parceiro. Aí é só pudim. Agora, você já aprendeu a fórmula de aceleração, a fórmula da velocidade. Agora você já aprendeu também a equação da posição. Aprendeu também da velocidade média, que é a média dessas velocidades iniciais e finais, né? Agora, para finalizar, para a gente terminar com chave de ouro, você precisa aprender a equação de Torricelli. Torricelli, o que acontece? Quando você tem a equação da velocidade, né, a primeira, você tem relacionado a velocidade inicial, a aceleração no tempo. Porém, quando você chega na segunda fórmula, que é a equação do movimento, você tem a posição, a velocidade inicial, você tem também a aceleração e o tempo. Agora, só que nesses daí, você tinha velocidade, tinha aceleração, tinha tempo, tinha espaço. Equação de Torricelli não. Equação de Torricelli ela já vai nos dar o quê? Se você vai trabalhar a velocidade final inicial, aceleração e o espaço. Eu não vou precisar do tempo. Tá bom? Então, tipo, Wanderson, como é que eu vou fazer se vier uma questão? Eu posso usar Torricelli? Dependendo da questão, vai poder. Mas aí eu vou poder usar a equação da velocidade? Dependendo da questão, você vai poder. Mas aí se eu quiser usar a equação da posição, se você quiser, você vai poder. Mas eu quero usar Torricelli. Dependendo da questão, você vai poder também. Então, qual é a grande questão? Primeiro, prática. Segundo, é você imaginar. Por exemplo, você vai querer uma situação em que você precisa descobrir o tempo. E para você descobrir o tempo, você tem que jogar numa equação de posição. Para você descobrir a velocidade. Você vai fazer 3 coisas. Mas se você já tiver a posição, as velocidades e a aceleração, né? Vamos supor, você tem a velocidade final, mas não tem a inicial, tem a aceleração e tem o espaço. Para que você vai jogar numa função que você tem tempo, para jogar em outra função, para descobrir outra coisa, para voltar para outra função? Se você pode usar uma. Então a prática vai levar você a falar, não, a melhor escolha aqui é Torricelli. Porque eu tenho essas informações, eu vou usar Torricelli. Bom, nessa daqui eu não vou usar Torricelli. Por quê? Tá faltando 2 informações aqui. Eu teria que jogar nessa forma para jogar nessa, para depois jogar lá. Ou seja, não faz sentido. Tudo bem? Beleza? Então, mais uma ferramenta para que vocês possam trabalhar. Quanto mais ferramenta, melhor. Mas qual é a forma de você usar bem essa ferramenta? É praticando. Então, já que é praticando, vamos praticar. Então vamos praticar aqui essa brincadeira aqui, tá legal. Tá legal, vamos praticar, que eu gosto de praticar, vamos praticar. Então olha aqui.
O motorista está dirigindo um automóvel a uma velocidade de 54. Calma. Que isso, Ritiane? Calma. Eu já sei que daqui a pouco talvez eu tenha que passar para metro por segundo. Calma. Eita, deixei vocês meio... Que isso? Não, Larissa, eu vou passar. Calma, gente, calma. Eu sei que eu fico lembrando vocês disso, mas calma aí, tá? Beleza. Então, ó, ao ver o sinal vermelho, pisa no freio. A aceleração máxima para que o automóvel não derrape tem módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração... Não, Ana, eu entendi. Ana, eu já sei. Eu vou passar para metro por... Calma, gente, calma. Eu entendi, Eric, calma. Manda a questão do Ita aí, manda aí. Penso que eu esqueci? Esqueci não, parceiro. Heitor também. Tá de bobeira comigo, vai ver só. Laís fica só caladinha lá, ó. Daiane também. Daiane fica caladinha lá, mas na hora de mandar a questão, tem que ver as questões que ela manda, irmão. Vocês estão sinistros, estão querendo me testar, né? Estão querendo me testar, tá tranquilo, vai ter volta. Então, ó, qual a menor distância que o automóvel irá percorrer sem derrapar e até parar a partir do instante que o motorista acena o freio? Então vamos imaginar o seguinte, ó. A gente está com o nosso carrinho aqui, né? Eu desenhei aqui um carrinho, ó, que eu desenho muito bem, por sinal, me desculpe, né? Que meu irmão... Aqui, duvido, desenho é melhor. Duvido. Caleb, pode vir com o seu desenho aí que nunca vai ser melhor. Nunca. Pode usar o sim de pelúcia, pode fazer o que você quiser. Não vai ser melhor esse desenho. Olha esse desenho. Porra, academia, porra. Belas artes, né, mano? Belas artes isso aí. Uma arte dadaísta dessa aí, irmão. Pelo amor de Deus. Então aí, ó. Tá pra cá. Então ele tá com uma velocidade que tá, eu já sei, Ritiane. Laís, eu vou botar aqui, Thaís. Thaís, eu vou botar. 15 metros por segundo. Tá aqui. Pronto. Tá vendo? É isso que dá. Tá bom, Pedro. Já foi, já. Tá bom? Beleza. Então aqui. Aí ele vai parar. Se ele vai parar, qual é a velocidade final dele? 0. Velocidade final 0. Então ele vai parar. Então ele quer saber a aceleração máxima para que o automóvel não derrape. Tá? Tem módulo 5 metros por segundo ao quadrado. Aí pergunto para vocês. O móvel está com uma velocidade de 54 km por hora. Aí ele vai frear. A velocidade vai diminuir. Esse movimento vai ser um movimento retardado. Então, olha o que ele fala. A aceleração máxima para que o móvel não derrape tem módulo 5 metros por segundo ao quadrado. Olha o que ele fala. Módulo. Porém, essa aceleração é o quê? Boa, Ritiane. Isso aí, Daiane. Menos 5 metros por segundo ao quadrado. O módulo dela é de 5. Tudo bem? Então, ó, qual a menor distância que o automóvel irá percorrer sem derrapar e até parar? Pergunto para vocês. Olha, eu vou anotar aqui para ficar legal. Eu tenho velocidade final? Tenho. 0. Eu tenho velocidade inicial? Tenho. 15. Eu tenho a aceleração desse cara? Tenho. Ele tá me pedindo o ΔS. E aí? Vandes, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar e usar V igual a V0 mais AT, descubro o tempo, pego o tempo, jogo na equação horária de espaço, e aí eu descubro o espaço. Falei, pode fazer. Ou você pode fazer como o Heitor, como a Ana Einstein, né? Você pode fazer como Daiane, Ritiane, né? O meu blog de Eric Montes de Galan, entendeu? Você pode fazer como eles, né? Larissa. Você pode fazer o quê? Vandes, vou usar a Torricelli que já sai direto. Sou brabo. Faço questão do Ita, pô. Sair pra mim é mole. Então, vamos fazer. Faz direto, ó. V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes alfa vezes ΔS. Qual é a velocidade final? A velocidade final, a gente já viu, 0. Qual é a velocidade inicial?
15. Só que é 15 ao quadrado. Menos 2 vezes a aceleração vezes o espaço. Vandos, calma aí. Por que menos que você colocou? Haha! Haha! Pelo seguinte, ó. Vou passar esse 15 para o outro lado. Então vai ficar menos 15 ao quadrado é igual. Por que eu coloquei esse menos, tá? É porque eu já considerei que a aceleração ela vai ser negativa. Ah, mas Vanso, eu não quero fazer assim não. Ah, você não quer fazer assim? Então a gente vai fazer assim, ó. Então a gente vai fazer assim. Vou colocar mais. Aí você vai fazer o seguinte, ó. 2 vezes menos 5 vezes ΔS. Posso fazer isso, Vanso? Pode. Pode. Tem problema nenhum. Ó, aí vai ficar, ó. 15 ao quadrado dá 225, com esse menos 225. Igual 2 vezes 5 dá 10, ou seja, menos 10 ΔS. Ou seja, ΔS nada mais é, porque eu vou cortar ó, esse com esse, vai ficar 225 por 10, 22,5 metros. Beleza? Pô, Vandes, é muito mais fácil agora fazer com Torricelli. É mais fácil fazer com Torricelli quando você tem essas informações que já aplicam direto o Torricelli. Mas nada impede de você fazer na equação da velocidade e depois jogar na equação da posição, você vai achar a mesma coisa. Ah, mas e se eu não achar? Se você não achar, errou. Beleza? Então agora para a gente finalizar, o último exemplo. Ou seja, esse exemplo eu busquei retratar toda a parte da matéria para que vocês entendam. Por quê? Nós fizemos bastante exercício relacionado a toda essa matéria, mas às vezes vocês não conseguem desenvolver o exercício por uma questão de interpretação ou às vezes até mesmo uma falta de atenção e matemática básica. Matemática básica. Tá? Então aqui eu coloquei o seguinte, ó. Eu quero que vocês identifiquem a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração do móvel nessa equação horária seguinte. Então essa equação horária, olha o que eu estou dizendo. S é igual a 5 menos 3t menos 2t ao quadrado. Facilitei para vocês e já coloquei nas devidas posições. Vou colocar aqui do lado, ó, só para fazer um comparativo. S é igual a S0 mais V0t mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Tá vendo, ó? Olha o que eu estou equiparando. S com S, S0 e por aí vai. Tudo bem? Então, ó, a primeira coisa que eu preciso. Então, ele quer que identifique S0. Então, eu vou olhar para a fórmula, ó. S0. Nossa, o que é isso? Então, eu vou olhar aqui para S0, ó. Olha para a fórmula. S é igual a S0. Opa, S0 é 5, Vandos. Então, ó, S0 é 5. Tá? Como eu não coloquei aqui, né? Eu não coloquei a situação de se é metro, se é quilômetro, tá? Melhor, eu vou colocar aqui em cima. No SI. Se é no SI, metro e segundo. Tudo bem? Então aí, ó, qual é a posição inicial, Vandos? 5. Qual é a velocidade inicial, Vandos? Tô vendo. É 3. Faz isso não. Olha aqui, ó. V0 é o que acompanha T. O que está acompanhando T? O maior erro de vocês, a maioria das vezes é o quê? Pega o 3 e joga ali. Não, não. Velocidade inicial é menos 3 metros por segundo. Tá? Se atentem a isso. Beleza? E aí, ó, é o seguinte. Vamos aproveitar logo que era aceleração. Já que eu já fiz essa equiparação, vamos pegar a aceleração também, ó.
Então, ó, AT ao quadrado, olha o que eu vou fazer, ó. Porque o maior erro é, olha pra cá e já vê assim, ó. Aceleração menos 2. Vou até botar aquela musiquinha que vocês gostam, ó. Perdeu a questão. Perdeu. Então faz o seguinte. Olhou? Tá com dúvida? Ó, AT ao quadrado sobre 2 é igual. Quem é que está representando na função? Menos 2t ao quadrado. Faz isso aqui, ó. Passa esse 2 para lá, ó. AT ao quadrado é igual a 2 menos 2, menos 4t ao quadrado. Corta t ao quadrado com t ao quadrado, A é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Você acertaria? Acertaria se fosse uma questão assim. Diga se o movimento é acelerado ou retardado. Por quê? Se você colocar menos 2 e menos 4, a aceleração vai continuar sendo negativa. Mas se eu for perguntar qual seria o módulo da aceleração, você erraria. Tudo bem? Beleza? Suave, suave? Então, ó. Então agora vem a grande questão. Vamos ver uma brincadeirinha aqui. Vamos analisar. Eu te dei a equação, né? Já te pedi qual é o espaço inicial, você me disse. Perguntei qual é a velocidade inicial, você me disse. Já sei que a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. E aí vamos analisar a letra B, C e D, que elas precisam ser analisadas com cuidado. Tá? Precisa ser analisada com cuidado. Por quê? Quando a gente tem a situação de movimento acelerado ou retardado, a gente já viu que quando a aceleração e a velocidade são positivas, a gente tem o movimento acelerado. Porém, quando a gente tem a aceleração e a velocidade, né, diferentes, ou seja, aceleração positiva e velocidade negativa, ou vice-versa, a gente tem um movimento retardado. E olhando para essa equação, como é que a gente vai definir isso agora? Então, para que a gente possa analisar isso, eu vou fazer o seguinte. Em que posição o móvel se encontrará no instante 3 segundos? Então, eu vou começar pela letra D. Por que, Evandro? Eu gosto da letra D. D de Deus, acho legal, eu gosto. Vou começar pela letra D. Tá? E aí a gente vai conseguir definir melhor, talvez. Então, em que posição o móvel se encontrará no instante 3 segundos? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. S é igual a 5 menos 3 vezes 3 menos 2 vezes 3 ao quadrado. Esse meu S vai ser 5 menos 9 menos 3 ao quadrado, 9 vezes menos 2, menos 18. Então, menos 18. E aqui vai ficar menos 4, então menos 22 metros. Então, vamos analisar o seguinte. Olha o que está acontecendo. Esse cara sai da posição inicial 5. Tá lá, posição inicial 5, tá vendo? E ele vai para a posição menos 22. Tá vendo? Ele está indo para a posição menos 22. Só que o que acontece? Essa variação de velocidade, né? Aqui, ó, isso é posição, 5 até menos 22. Se a gente estiver adotando como, né, do eixo normal de referencial, ele está indo no sentido contrário. E ele está indo da posição 5 até a posição 22. Quer dizer, no caso, menos 22. Se a gente fosse trabalhar com relação à variação, ou seja, velocidade, o que seria velocidade? Velocidade seria espaço sobre tempo.
Se a gente fosse fazer essa variação de espaço, essa variação de espaço seria negativa. Logo, a minha velocidade seria o quê? Negativa. Beleza? Mas calma, dá para melhorar isso aí. Ah, mas Wanda, essa aceleração é negativa que a gente descobriu pela fórmula. Eu sei, calma, eu sei. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar essa hipótese aqui, ó. Já que a gente aprendeu a fórmula, vamos usar, ó. V não é igual a V0 mais AT? Não. Eu tenho velocidade final? Não, pô, não tenho. Mas eu tenho a velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial? Tá lá, a gente descobriu, menos 3. Foi? Mas, qual é a aceleração, Wanda? Esse dia a gente descobriu, menos 4. Vezes o tempo. Qual o tempo? 3 segundos, né? Pra gente descobrir. Passa 3 segundos, vamos descobrir qual é essa velocidade. Ou seja, isso vai dar menos 3, menos 12. Que dá menos 15 metros por segundo. Ué, Wanda, espera aí. A velocidade inicial era menos 3. A velocidade final nesse ponto é menos 15. Então, em módulo, essa velocidade aumentou. E a gente já viu que quando a velocidade tem o mesmo sinal da aceleração, esse movimento ele é acelerado. Então, agora eu posso afirmar isso aqui, Wanda. Esse movimento é acelerado. Mesmo com a aceleração negativa lá, eu posso comprovar que esse movimento ele é acelerado, porque a velocidade, mesmo sendo negativa, com o passar, né, do tempo, ela aumentou. Então, quando a gente tem um movimento que a velocidade aumenta, a gente tem um movimento acelerado. E aí, ó, Wanda, se esse movimento ele é progressivo ou ele é retrógrado? Esse movimento ele é retrógrado. Por quê? Porque quando a gente tem velocidade negativa, ou seja, variação de velocidade negativa, a gente tem um movimento retrógrado. Então esse é um possível, né? É um caso em que a gente tem um movimento acelerado, porém retrógrado. Beleza? Sussa! Que bom que vocês entenderam. Acabou mais uma aula, galerinha. Espero que vocês tenham feito os exercícios. Se tiver dúvida, vamos me perguntar. E semana que vem eu vou correr um pouquinho com a matéria, infelizmente, para acabar logo dessa semana que vem, pra gente acabar a apostila, para começar a próxima apostila. Então, vou falar de transmissão de calor e vou falar de... Bom, a próxima em transmissão de calor a gente vai falar de dilatação de sólidos e líquidos. Bem legal. E aí, com dilatação de líquido, a gente pode trabalhar aquela situação do comportamento anômalo de água de novo. Comportamento anômalo da água. Coisa mais linda, coisa mais linda. Valeu, rapaziada. Tenham todos um ótimo sábado. Aguardo vocês daqui a pouco na live, pra gente se divertir um pouquinho. E, ó, continuem, porque o resultado tá aí. O resultado tá aí. Quero ver aquele símbolozinho lá, ó, de médico. Eu acho que é uma cobrinha, sei lá. Aquele símbolo lá, aquele símbolo bonitão. Quero ver aquele jaleco brancão. Quero ver vocês, hein? Então vamos lá, hein? Foco. E não esqueçam, ó. Se inscreve no canal aí, ó. Inscreve no canal, pô. Se inscreve no canal lá, dá o like lá. Compartilha com os amiguinhos, vai que tem alguém precisando de matéria. Joga pra frente, joga pra frente. Se inscreve no canal. É exatamente, é isso aí. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a rapaziada, vai que alguém tá precisando dessa matéria aí. Tentei fazer da melhor forma possível. Então, ó, espalha, espalha, espalha. Valeu e ó, Wakanda Forever.